Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Nesta breve leitura, breve mas muito incisiva, como é o estilo do profeta Amós, muito terra a terra, na forma como as coisas são ditas, muito objetiva, muito clara, com muitas imagens. Temos que separar, antes de mais, bem as partes do narrador, a parte dos comerciantes, de novo, e depois a frase que é a frase dita pelo Senhor, por Deus. Destacar bem o tom da advertência na frase que temos em tom de advertência. Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes da terra. O narrador que a diz, mas dizê-lo nessa forma bem marcada, de um aviso que é feito. Olhai, vou-vos dizer algo para fixar-te bem. Escutai bem, vós que espezinhais o pobre, quereis eliminar os humildes da terra. Vós dizeis. Depois vem a parte, então, dos comerciantes, daqueles que espezinham os pobres e querem eliminar os humildes da terra. Nesta parte, temos duas pequenas partes, e na primeira, construída por equações, separar cada uma delas. Vós dizeis, quando passará a lua nova para podermos vender o nosso grão? Quando chegará o fim de sábado para podermos abrir os celeiros de trigo? Está uma coisa velha como o mundo, a especulação. Espera um momento oportuno para vender, quando há necessidade, quando armazenam as coisas, o grão, o trigo nos celeiros, para, no momento oportuno, vender mais caro. A especulação. Houve alturas em que, na história de alguns países, a especulação sobre os alimentos era estritamente proibida. Dava pena de morte a quem o fizesse. Portanto, guardar as coisas para poder vendê-las, para criar carência, vender mais caras. Portanto, a primeira, vós dizeis, dar um tom de malícia nestas palavras. Não é uma coisa qualquer aquilo que se está a dizer. Quando passará a lua nova para o nosso grão? Quando chegará o fim de sábado para podermos abrir os celeiros de trigo? Portanto, e depois, a última parte do discurso dos comerciantes, fazer a mesma coisa. Aqui faremos, aumentaremos, arranjaremos, compraremos, venderemos. Portanto, fazer uma gradação crescente destes verbos. Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos balanças falsas, compraremos os necessitados por dinheiro e os indigentes por par de sandálias. Necessitado. Venderemos até as cascas do nosso trigo. Portanto, uma gradação crescente na malícia. Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos balanças falsas, compraremos os necessitados por dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. Venderemos até as cascas de trigo, alentando nesta última parte. E é dar um tom de avarento,
de malícia. Depois, a proclamação solene. Esta palavra, este verbo, jurar, dá-lhe uma força solene, um comprometimento. É Deus que se compromete. Mas o Senhor jurou pela glória de Jacó. Nunca esquecerei nenhuma das suas obras. E o Senhor que jura pela glória de Jacó, é Deus que jura por si próprio, porque Ele é a glória de Jacó. O Senhor é a glória de Jacó. Mas o Senhor jurou pela glória de Jacó. Nunca esquecerei nenhuma das suas obras. Muita solenidade neste juramento. Corresponde à solenidade da introdução feita pelo narrador. Escutei bem. No fim. Neste breve excerto da primeira epístola de São Paulo a Timóteo, cuidemos primeiro das enumerações, das duas primeiras enumerações. Recomendo, antes de tudo, que se façam orações, súplicas e ações de graças. Portanto, ver bem separadamente cada um dos elementos da enumeração. E na seguinte, da mesma forma, por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades. Uma pequena pausa, afinal, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Portanto, aqui, de vírgula, é quase que poderia ser dois pontos, porque temos aqui o elemento central depois da leitura, que deve ter muito, muito cuidado. Temos aqui um resumo da fé cristã. Resumo da fé. Diz esse resumo da fé: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, um destino universal da salvação. Deus quer salvar todos e não apenas alguns. Ou, podemos dizer, através de alguns, chegar a todos. E essa salvação chega-se a ela por um conhecimento da verdade, mas uma verdade no sentido, verdade que não é só um enunciado verdadeiro, mas é uma verdade que tem uma prática, que tem um fazer, um agir na verdade. Depois, primeira afirmação, fazê-la de maneira solene: há um só Deus. Portanto, creio em um só Deus. Temos esta frase que passou para o credo desta forma. E depois vem o segundo elemento, e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Esta mediação é feita de uma forma que não está no meio, algo médio entre Deus e os homens, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Há um só, e todo o caminho, não há outra mediação travessa. Todo o caminho tem que passar. Todo o caminho para o Pai passa pelo Filho. Há um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Jesus Cristo, que se entregou à morte pela redenção de todos. Portanto, por um gesto individual e único, que é a sua entrega à morte, Jesus opera aquilo que era o querer de Deus, que é que todos os homens se salvem. Portanto, ler aqui esta pequena frase de uma forma muito, muito, muito cuidada, porque temos um concentrado daquilo que é a fé cristã. Depois, Paulo continua como dizendo que a sua missão é precisamente esta, a proclamação desta fé dos cristãos. Tal é o testemunho, mas é uma fé que é feita na base do testemunho, que é feita com palavras e com obras. Foi dada a seu tempo e do qual eu, Paulo, fui constituído arauto e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Portanto, dar esta força, esta
precisão que São Paulo faz desse seu estatuto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Portanto, a última frase reafirma a sua vontade, querendo que todos, que é um pouco que está em cima, recomendo, e depois quero. Esta recomendação à oração é como que o corolário desta profissão de fé. Quero, portanto, que todos os homens rezem em toda a parte, tendo para o céu as mãos santas, sem ira nem contenda. Temos aqui uma das origens do orante, mãos ao céu, e esta afirmação da oração, que se torna possível graças à mediação única do homem Jesus, do homem Deus Cristo. Ele, através da oração que é feita por ele, nele, e através da sua humanidade e da sua divindade.